Hoje, o tema em debate será precedentes e o processo tributário. Além de ser academicamente instigante, esse tema está no dia a dia, com certeza, tanto do contribuinte quanto da administração tributária. Afinal de contas, em um país como o Brasil, no qual o sistema tributário é tão complexo, o novo CPC ter trazido ferramentas que propiciam julgamentos céleres e, com isso, a gente tem resultados mais rápidos e, ao mesmo tempo, propiciam uma uniformidade, uma verdadeira aplicação do princípio da isonomia perante os contribuintes, de fato, era uma reforma necessária para o nosso ordenamento jurídico. Assim, ressaltando tratar-se de um tema muito relevante, especialmente no âmbito do processo tributário, eu passo a palavra ao desembargador federal Aloysio Mendes, que é professor titular de Direito Processual Civil da Faculdade de Direito da UERJ e no programa de pós-graduação da UNESA, é desembargador federal aqui no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, pós-doutor pela Universidade de Regensburg, na Alemanha, mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Direito pela Johann Wolfgang Goethe Universität, especialista em Direito Processual Civil pela Universidade de Brasília e graduado pela UERJ e em Comunicação Social pela PUC, além de autor de diversas obras extremamente relevantes aqui no nosso país. Boa tarde a todos. Queria agradecer ao convite que foi formulado, agradecendo, portanto, à Procuradoria-Geral do Estado aqui, na pessoa, todos os componentes da mesa, especialmente o doutor Rafael Pepe, que fez o primeiro contato, doutor Rodrigo Valadão, doutor Guilherme Socal, doutor Francesco Conte, presidente Hugo Maurel, e também, em relação a todos os que estão presentes, eu saúdo aqui na pessoa do meu colega de UERJ também, professor Maurício Mota. O tema que nós vamos tratar hoje, eu acho que é especialmente instigante no momento atual e em relação ao direito tributário, né? Embora ele seja até mais amplo, do ponto de vista realmente dos precedentes. Eu trouxe algumas apresentações, né? Em primeiro lugar, só assinalando que, digamos, o direito tributário, obviamente, tem uma presença muito grande, do ponto de vista do próprio princípio da isonomia e também, obviamente, da segurança jurídica e da legalidade, né? Mas eu até coloco ali jurisprudência como fonte normativa da interpretação, mas como, a título de provocação, porque sabemos, pelo menos no âmbito do direito material, do direito tributário, obviamente há uma reserva legal, né, um princípio da legalidade muito presente, e por isso, obviamente, nós poderíamos, antes de mais nada, pensar, sob o ponto de vista, claro, de uma restrição até, de uma aplicação, digamos, da jurisprudência ou dos precedentes como fonte normativa do direito. Mas eu tenho acentuado que, antes de mais nada, quer dizer, esse efeito vinculativo que foi estabelecido, especialmente a partir das ações de constitucionalidade e agora com o Código de Processo Civil, também em outras hipóteses, especialmente dos recursos repetitivos e dos incidentes de resolução de demandas repetitivas e do incidente de assunção de competência, eles, antes de mais nada, vêm para afirmar, digamos, um entendimento, uma tese, né, e, portanto, não necessariamente, quer dizer, criar até um novo direito, mas estabelecer exatamente uma certeza em relação à interpretação que pode
e que, em muitos casos, acaba sendo controversa da própria norma jurídica. Então, pelo menos nesse aspecto, não se trataria da criação, digamos, de uma nova norma jurídica. Obviamente, a gente fala do direito tributário, porque o direito tributário, e aí talvez todos que já militaram ou militam na área tributária podem dizer isso, sabem que nós temos algumas ou muitas questões de direito, né, que geram controvérsias que acabam se repetindo. Então, eu fui juiz federal de primeiro grau, trabalhando, digamos, julgando casos de matéria tributária, depois fui de turma tributária no tribunal, e me lembro, e sei disso, que os casos acabam se repetindo muito. E muitas vezes, não só em questões de direito material, na própria questão, eventualmente, do processo, ou cruzando uma coisa e outra, como, por exemplo, no julgamento recente, né, do STJ, definindo a questão da prescrição intercorrente, interpretação da Lei 6.830, e, por sua vez, também na própria quantidade de execuções fiscais, que, claro, tem como pano de fundo a questão, talvez, dos bens, né, da materialização das execuções, mas também muitas questões que acabam, questões de direito, que acabam também se refletindo em milhares de processos. E apenas em termos de números, os processos de execução fiscal representam 39% dos processos, dos casos pendentes em geral no Brasil, e as execuções representam 74% das execuções pendentes. Então, um quantitativo muito significativo, portanto, talvez a área em que tenha o maior impacto, digamos, esse novo sistema de precedente que nós temos. E isso se reflete também já nos números. É claro que ali a gente tem o número de incidentes. Eu estou usando essa denominação porque, embora possamos, daqui a pouco vamos falar da questão da natureza, mas o banco de demandas repetitivas do Conselho Nacional de Justiça vem adotando até essa denominação. Para quê? Não só para os incidentes propriamente ditos, do IRDR e do IAC, mas também para os recursos extraordinários e especiais repetitivos. Então, nós podemos ver que, sob o ponto de vista do quantitativo de incidentes, ele ocupa a terceira colocação, o direito tributário, mas na quantidade, volto a dizer, de incidentes, porque talvez nos processos, nos casos em que se reflete, digamos, a aplicação da tese firmada, a quantidade seja muito maior, e talvez estivesse ou em primeiro ou em segundo, realmente nas primeiras colocações. Eu até trago depois também alguns números já isoladamente por incidente. Então, em termos de repercussão geral, também está na segunda colocação, nos recursos repetitivos especiais também na segunda posição, e no IRDR cai para quarto, e naturalmente no IAC cai bastante, porque exatamente exige a repercussão geral e não a repetição, que é uma característica muito forte do direito tributário. Interessante notar também a quantidade, a concentração realmente na parte de direito tributário em questões de direito material, né? Mas nós temos também, obviamente, na questão de direito processual, que talvez não estejam catalogadas aqui, mas questões gerais de processo que acabam se refletindo também nos processos tributários.
Aqui é um número que eu trago, digamos, a título de exposição, apenas para mostrar que uma dificuldade, na verdade, porque o Conselho Nacional de Justiça tem o que eu chamo de uma estimativa de número de processos que ficam sobrestados ou aguardando o julgamento dessas questões. Mas, obviamente, por que eu digo que é uma estimativa? Porque, infelizmente, no Brasil, e isso é um problema, eu acho que muito sério, que precisa ser resolvido, nós não temos um sistema integrado do Poder Judiciário. E isso é ruim sob todos os aspectos. A começar porque, obviamente, nós não temos dados seguros. Por que eu digo isso? Porque esses dados são alimentados, na sua maioria, manualmente. Eu digo isso porque eu sou presidente da minha turma e eu tenho que lançar lá vários dados. E sei que o CNJ tem um problema danado, porque muitos tribunais acabam nem lançando, ou alguns órgãos do tribunal acabam não lançando. E segundo, porque realmente é uma dificuldade. Imaginem, é claro que nos recursos repetitivos, extraordinário, especial, é mais fácil isso, porque os recursos já estão, muitas vezes, no próprio Tribunal Superior, ou aguardando na vice-presidência. Então, já tem uma centralização. Mas, em relação aos processos, quando eles são suspensos no primeiro grau, ou até nos tribunais de apelação, normalmente não há, digamos, até uma obrigatoriedade de informação. E o sistema também, a maioria, ou talvez a totalidade, não capte ainda esses números. Então, essa quantidade ela está tranquilamente subestimada, não tenho a menor dúvida em mencionar isso. E, obviamente, eu falo, sob o ponto de vista de dados é importante, mas sob o ponto de vista de integração é fundamental em diversas áreas. Apenas para ficarmos na área tributária, eu me lembro que há uma discussão até antiga, um pouco, sob o ponto de vista, por exemplo, até de concentração de execuções fiscais quando tem o mesmo devedor. Se há necessidade de requerimento, se não há e tal, da previsão da Lei 6.830. Obviamente, essa visão geral, em relação principalmente às empresas, os executados, é fundamental na área tributária. E, obviamente, a gente só vai ter isso com segurança se tiver um sistema integrado, que possa a Procuradoria ou possa o órgão judicial apertar uma tecla e identificar no país todo. Porque eu me lembro que era muito comum, a parte dava o mesmo bem, principalmente quando estava em órgãos diferentes, às vezes em estados, em regiões diferentes, o mesmo bem para penhora em todo lugar. E quando se ia realmente materializar, aquele bem não dava para nada. Então, o executado estava ganhando apenas tempo, sem oferecer uma garantia de fato. Potencialidades aqui, eu estou ressaltando apenas alguns aspectos, né? A dissuasão da litigância desnecessária ou frívola, e aí, digamos, permitam-me até usar dessa expressão, porque quando a questão já está assentada, quer dizer, permanecer debatendo é uma perda de energia, de recursos materiais e humanos para todos. A redução, obviamente, tramitação da resolução das questões e um estímulo também à consensualidade. De certo modo, essa preocupação já não vem de hoje, inclusive, né? Eu menciono aqui rapidamente, no âmbito da Procuradoria da Fazenda Nacional, da PFN, uma série de normas que foram estabelecidas, de possibilidade de não recorrer, de eventualmente até não contestar, de estabelecer uma série de práticas de economia, né? Isso também se reflete, eu coloquei até na pequena pesquisa, devem ter outras normas, aqui na Procuradoria-Geral do Estado.
Então, a gente tem aí, digamos, toda uma trajetória, né, de jurisprudência estável, que é outra expressão utilizada, que possibilita também, de maneira geral, para o poder público e para a iniciativa privada, uma certa previsibilidade, que é fundamental para os orçamentos, né, e também uma certa possibilidade até de autocomposição, porque tendo já até, ainda que a nível local, já um precedente, isso já pode dar uma previsibilidade, e com isso talvez a administração pública, com maior segurança, realizar, digamos, tratativos ou estabelecer normas que possibilitem já uma resolução consensual. E obviamente, isso traz consequências do ponto de vista do próprio processo, né, porque a partir do momento que se firmam os precedentes, há uma série de normas de economia, tanto a nível de prioridade de julgamento em bloco, quanto de concessão de tutela da evidência ou de improcedência liminar, né, e etc. Portanto, resumindo aqui, nós poderíamos ter como escopos principais a economia processual, a duração razoável dos processos, a isonomia e a segurança jurídica. E eu costumo dizer que esses dois mecanismos, que é interessante de separá-los, pelo menos academicamente, que é o fortalecimento da... Me permitam aqui falar assim, depois eu vou colocar algumas opiniões pessoais sobre isso, jurisprudência ou sistema de precedente a partir de normas voltadas principalmente para a sua regulação, que era pouco regulada, e também para o reforço do efeito vinculativo, ampliação e reforço. E isso, obviamente, foi combinado com um sistema de julgamentos repetitivos, né, que principalmente calcado nos recursos repetitivos e, no caso, no IRDR, embora o IAC também tenha uma importância. Primeira coisa que eu queria aqui provocar um pouco, porque alguns falam que seria mais uma discussão acadêmica, mas, obviamente, isso traz consequências práticas, é que, em primeiro lugar, a gente falava muito no passado de jurisprudência. E, de repente, começou-se a falar de sistema de precedente. Quando se falava, e eu gosto muito de questionar, digamos, essas coisas, porque o conceito tradicional de jurisprudência, eu comecei o meu mestrado na USP, em São Paulo, com discípulos diretos do Limões de França, que foi um grande acadêmico nessa área, com vários trabalhos que marcaram, digamos, a questão até da jurisprudência como fonte ou não formal do direito. O entendimento tradicional era de que a jurisprudência é um entendimento pacífico e reiterado sobre uma determinada questão. Depois começou-se a se falar até, ou se adaptar, não, jurisprudência do Tribunal X ou do Tribunal Y. Mas, obviamente, sob o ponto de vista nacional, e devem ter aqui também alguns estudantes e tal, e eu sempre procurei mencionar que, quando a gente fala só jurisprudência, deve ser visto sob o ponto de vista nacional, obviamente. E quando se fala de jurisprudência de uma questão constitucional, o que interessa, principalmente, são as decisões, ou é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, né? Porque, de vez em quando, é natural, às vezes até na nossa assessoria, vem aqui, doutor, desembargador, aqui tem essa decisão do Supremo, mas tem várias outras em outro sentido do STJ. A primeira pergunta é, matéria constitucional ou infraconstitucional? Se for constitucional, o que, digamos, a grosso modo vale, ou é importante para a gente como referencial, normalmente, é o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal. Então, quando se fala em jurisprudência, obviamente, deve vir acompanhada dessas noções que a gente pode pensar até que são elementares, mas muita gente, às vezes, acaba confundindo e não fazendo, às vezes, uma análise. Eu fico impressionado, às vezes são assessores nossos, tal, que
nessa nuvem, digamos, de tantos acórdãos e etc., as pessoas acabam se perdendo e há que se fazer o saneamento da questão para a correta compreensão. Mas o que eu queria acentuar, como eu coloco ali, é que, antigamente, o nosso sistema processual era calcado no julgamento de casos individuais. Somente depois, mesmo a nível constitucional, é que foram criados sistemas concentrados para o julgamento dessas questões. E no Brasil mesmo, houve no passado até uma discussão muito grande em relação às próprias ações diretas de constitucionalidade e inconstitucionalidade quanto ao seu efeito vinculativo ou não. Por isso, a jurisprudência tinha esse conceito elementar que era entendimento pacífico, ou seja, já se uniformizou, já se pacificou, pelo menos num órgão judicial ou num tribunal, ou pelo tribunal competente, e isso normalmente se dava com julgamentos reiterados. Mas essa realidade foi se modificando. A começar, como eu disse, pelas ações de constitucionalidade, né, que aos poucos foram fortalecidas, inclusive quanto aos seus efeitos, né, e também quanto à sua vinculação. E agora, exatamente com o Código de Processo Civil, claro, um processo que começou em 2006 e 2008 com os recursos especial, primeiro extraordinário e depois especial, né, repetitivos, mas que ganharam agora o efeito vinculativo. Então, o que me parece assim muito claro é que o ponto, digamos, de definição até da jurisprudência não é mais, digamos, você apurar se houve realmente uma reiteração de julgados. Isso nem sempre, ou talvez na maioria das vezes, não seja mais importante. Por quê? Porque hoje o sistema processual como um todo estimula formalmente o quê? Os pronunciamentos concentrados. Então, ele criou os mecanismos e fortaleceu essa ideia. Então, o Supremo Tribunal Federal, só para dar um exemplo, pode ter dezenas de acórdãos numa determinada direção. E depois ele pode, num único julgamento, no plenário, modificar esse entendimento. E aí, se a gente perguntar, o Supremo tem jurisprudência? Eu vou responder, sim. E qual é a jurisprudência? A jurisprudência é desse julgamento que foi dado na ação direta de constitucionalidade, e não naqueles julgamentos que foram realizados anteriormente pelas turmas, isoladamente. Então, isso se reflete hoje praticamente em todos os tribunais. Então, eu ouso aqui dizer que, para fins de análise de conceito de jurisprudência, pelo menos no Brasil, porque aí nós temos que pensar no conceito, sob o ponto de vista do sistema, o que é fundamental é o entendimento pacífico. E aí o pacífico também não que não tenha tido muita discussão, até discussões acaloradas, mas que tenha se chegado a uma definição, a uma uniformização, a uma definição de uma tese jurídica. Por isso, eu ouso aqui, digamos, dizer que a gente poderia, como faz em qualquer instituto jurídico, atualizar o conceito de jurisprudência para o sistema que nós temos. Com isso, eu quero dizer que o entendimento reiterado não pode firmar jurisprudência? Pode. Entretanto, não é apenas pelo entendimento reiterado, nem principalmente hoje pelo entendimento reiterado, que se chega à jurisprudência. É isso que eu quero dizer. Então, a jurisprudência, o ponto nodal
passa a ser a uniformização, o entendimento consolidado, num determinado momento, do tribunal. E aí, obviamente, são os institutos, especialmente estabelecidos no artigo 927 do CPC, que levam, hoje, principalmente, a jurisprudência dos tribunais. E aí nós chegamos também, mas aí, professor, o que é o 927, então? É jurisprudência? É precedente? Aí nós vamos parar e discutir um pouquinho o conceito de precedente. Obviamente, o conceito de precedente não foi formulado principalmente por nós, ele vem principalmente do sistema de common law. E no sistema de common law, ele tem uma abrangência, uma metodologia, um sistema diferenciado do nosso. Porque, obviamente, ele vem a partir de casos concretos, né, que podem ser julgados em cortes superiores ou cortes intermediárias, eventualmente até por julgamentos de primeiro grau, em caráter excepcional, e que acabam sendo seguidos em julgados posteriores como referencial, né? Isso, obviamente, eu não quero entrar numa discussão mais profunda, mas isso tem a ver tudo com o sistema, que antigamente também da ausência de normas escritas, então da necessidade desses precedentes. No Brasil, obviamente, nós também podemos falar que tínhamos precedente, mas a questão mais importante que não havia no sistema brasileiro era o efeito vinculativo a partir dos precedentes. E isso, sim, foi alterado, em primeiro lugar, pela própria Constituição, como eu disse, com as ações de constitucionalidade, e agora pelo Código de Processo Civil. E aí, por isso que eu digo, é claro que a gente pode falar sistema de precedentes em sentido lato, e a gente pode falar também dos precedentes aí com o que tem realmente do sistema de stare decisis ou stare decisis, porque a palavra é latina, na verdade, e a pronúncia que foi americanizada, nós podemos falar que o que tinha de fundamental, de diferente do sistema deles, de mais importante para o nosso, era esse caráter vinculativo, que o nosso não tinha. Então, quando nós estabelecemos, digamos, a partir da lei, e naturalmente seria assim, porque o legislador que teria que estabelecer no nosso sistema, ele fixou também, digamos, pronunciamentos judiciais que passaram a ter um caráter vinculativo. Por isso que, é claro que, digamos, não há uma identidade absoluta entre os dois conceitos, porque, como eu disse, jurisprudência pode vir também de entendimentos reiterados, né? E também o precedente pode se entender com ou sem o efeito vinculativo, mas eles acabaram se aproximando, e por isso que eu acho que há uma certa discussão que nega, não, o 927 tem nada a ver com precedentes, aí os outros dizem também, não, o 927 tem nada a ver com jurisprudência. E se estabelece uma confusão, e eu acho que, na verdade, hoje houve uma confluência na ideia de jurisprudência com o sistema de precedente a partir do seu aspecto central, que é o efeito vinculativo a partir de pronunciamentos judiciais. Por fim, ali também, em relação a esse devaneio, talvez acadêmico, mas que é importante, porque senão a gente não fica no linguajar do dia a dia, não consegue se entender, né? Há uma certa crítica, digamos, ao nosso sistema de precedente. Alguns falam assim, não, aqui vai se julgar uma questão em abstrato, vai se firmar uma tese, então nós não vamos ter a riqueza do caso concreto do sistema de common law. Em primeiro lugar, eu queria anotar que eu não sou tão crítico
nesse aspecto. Muito pelo contrário. Primeiro porque a ideia de que vão ser realizados julgamentos totalmente abstratos é uma ideia um pouco equivocada, porque todos esses incidentes, esses instrumentos que geram um pronunciamento vinculativo, embora se procure uma certa abstração, eles vêm, pelo menos em alguns, calcados em realidades ou em processos concretos. Isso ocorre com os recursos repetitivos, e não à toa o julgador procurou até estabelecer que não poderia ser a partir de um único processo, para que houvesse uma riqueza de panorama um pouquinho maior. E a ideia ela é reproduzida, pelo menos em doutrina, para o IRDR também, né? Se abstrai desse microsistema de julgamentos repetitivos. Isso, então, por si só, já daria, nesses casos, uma ideia, digamos, de qual seria a discussão, a repercussão prática dos casos. Mas, é claro, nas ações diretas de inconstitucionalidade e constitucionalidade, nós teríamos também a discussão abstrata, direito objetivo, como se fala. Eu também não acho que essa abstração seja por todo ruim. Porque, muitas vezes, o processo, quando ele está ali muito subjetivado, às vezes se tem até pronunciamentos que não, digamos, correspondem a uma visão mais ampla e até, de certo modo, desapaixonada da questão individual. E eu digo isso basicamente porque, em primeiro lugar, se a gente for comparar com o common law, quando se julga, às vezes, um caso individual que sequer tem muita repercussão no seu primeiro julgamento. Então, é um julgamento, às vezes, distante até da sociedade. O julgamento teve um caso lá que foi subindo, etc., firmou o precedente. E a sociedade não teve praticamente nenhuma participação. Não acompanhou, não participou dessa discussão. E no nosso sistema, praticamente como um todo, em todas as hipóteses do artigo 927, as ações de constitucionalidade, os recursos repetitivos, o RDR, o comando normativo é o quê? Que haja essa possibilidade maior de participação, a necessidade de comunicação. Então, com isso, o caso, porque nós podemos ter num precedente desse individual, um desequilíbrio enorme entre as forças. Imaginem na questão tributária, um município pequeno litigando contra uma empresa enorme, com uma força, porque normalmente se fala, não, o poder público é o lado forte, mas pode ser um município pequenininho, discutindo uma questão tributária ou processual, mas que tenha repercussão na fazenda, em questões da fazenda estadual e nacional, né? Vamos pensar aí lá no common law, e aí firma um precedente, que ninguém acompanhou, participou, etc. e tal. No nosso sistema, esse risco é diminuído em muito. Por quê? Porque há essa necessidade de abertura. E, por outro lado, se evita, muitas vezes, a influência local, etc. e tal. Porque quando se tem uma abstração, não vai se olhar, não, estou julgando aqui o caso da empresa X. Não, está julgando aqui o caso de todas as empresas e de todo o fisco nacional, estadual, municipal. Então, digamos, o nosso sistema teve essa preocupação. E muita gente critica, fui aluno do professor Zé Carlos Barbosa Moreira, fui orientando dele e sou discípulo dele, e uma das coisas que ele sempre falava é que nós não podemos e não devemos ter o complexo tupiniquim. Então, nós temos muita coisa ruim aqui no Brasil, mas tem coisas também que talvez não sejam tão ruins assim
se formos comparar todos esses aspectos. Obviamente, quando a gente fala aqui um pouco da inspiração, e aí eu menciono aqui o sistema como um todo, ele surgiu um pouco dessa ideia das ações de inconstitucionalidade e também dos recursos repetitivos, que depois foram até para a Justiça do Trabalho. E, a nível de incidente, que eu gosto muito de mencionar isso, até principalmente sob o ponto de vista do IRDR, porque o IRDR, na minha opinião, e eu queria dar um destaque dentre as hipóteses do artigo 927 para o IRDR, por quê? Não só por ser a maior novidade e mais recente do Código de Processo Civil, mas porque ele trouxe, ou atendeu uma preocupação da doutrina, porque a doutrina dizia, olha, os recursos repetitivos atendem apenas aos tribunais superiores, ficam numa realidade distante, demoram até chegar lá. E aí se dizia, por que não se traz isso para o primeiro e para o segundo grau? E foi isso que se tentou fazer com o IRDR. E eu costumo mencionar a origem um pouco, ou a ideia do IRDR como surgiu. Porque, obviamente, em razão das limitações da competência dos tribunais de apelação federais e estaduais, nós não poderíamos atribuir, talvez, uma causa originária para esses tribunais. E, por isso, a comissão de juristas pensou na ideia de incidente, né? E também para destacar a questão, para que ela fosse resolvida, e não todas as questões fáticas decorrentes. E a inspiração, nem sempre isso é mencionado, o autor intelectual na comissão de juristas foi o professor Paulo César Pinheiro Carneiro, PCPC, nosso colega, também professor titular lá na UERJ, e eu me lembro que eu passei muitos anos lá conversando com o Paulo. Quando propôs, ele propôs com a denominação de incidente de coletivização. E depois virou IRDR. E quando ele propôs, ele pensou no incidente de arguição de inconstitucionalidade, que tem exatamente essa mesma metodologia nos tribunais. Quando uma Câmara, no tribunal, quer declarar uma inconstitucionalidade, ela não pode fazer isso, por força do artigo 97 da Constituição. Então, precisa suscitar um incidente de arguição de inconstitucionalidade. E, mais do que isso, na Europa, em vários países, essa é a regra não apenas para os tribunais. Porque no Brasil, essa impossibilidade de declarar o próprio órgão a inconstitucionalidade é dos tribunais. Tanto que a gente brinca que quando a gente é promovido para desembargador, a gente perde poder. Porque como magistrado de primeiro grau, a gente pode, essa lei é inconstitucional, essa norma é inconstitucional. Chega no tribunal, não pode. Tem que levar para a turma, para os outros concordarem, para levar para o plenário, para o órgão especial. Mas na Europa, o juiz de primeiro grau também tem que fazer isso, tem que suscitar para o órgão competente. E aí o Paulo pensou, está aí o IRDR. Por quê? Se há uma questão controversa, sob o ponto de vista, uma questão de direito, o juiz de primeiro grau ou o próprio tribunal precisa uniformizar isso e aí já teria esse incidente. Só que não seria só para a questão de inconstitucionalidade. Seria em geral, mas obviamente com uma restrição. Só pode suscitar se tiver controvérsia, né? E for uma questão repetitiva. Então, aí se criou o IRDR. E por que eu estou enfatizando isso? Então, falo aqui da natureza, que quanto ao IRDR e ao IAC, não tem a menor dúvida que é um incidente, né, que procura, sim, uma certa abstração, mas, de certo modo, embora os recursos repetitivos não sejam
propriamente um incidente, o nascimento, a criação foi um pouquinho diferente, mas eles estão procurando adotar uma técnica semelhante, estabelecendo os temas, né, as questões e firmando as teses. Então, é claro que ali a ideia, o instituto foi criado a partir do julgamento dos recursos, extraordinário ou especial, e aplicação da tese firmada nesse julgamento para os demais casos. Então, pode alterar um pouquinho, do ponto de vista de natureza, mas eles próprios, os tribunais superiores, estão procurando dar um tratamento semelhante a uma questão, a um incidente, para poder, digamos, firmar com maior clareza a definição da tese, né? Porque senão se perde lá no meio do julgamento. Então, mais importante até é definir a questão, firmar a tese e aí sim depois julgar o caso concreto, né? Porque aquele caso concreto, como todos os demais, será reflexo apenas da aplicação. Por isso que, de certo modo, se fala que há uma cisão, fracionamento no julgamento, né, para que a tese, a questão seja resolvida com a definição de uma tese. E aí nós temos uma diferença um pouquinho, porque no recurso especial extraordinário, imediatamente podem ser julgados aqueles recursos que acompanharam, que foram, subiram com a questão. E no IRDR depende um pouco, porque, como é só o incidente, na verdade, os casos concretos ainda poderão ser definidos depois. Então, aí sim, você... E tem até uma questão de competência, que eu vou falar aqui en passant apenas, no caso do IRDR, porque o parágrafo único do 978 do CPC até, digamos, tentou estabelecer uma regra de prevenção. Por quê? Porque ele falou assim, o órgão que julgar, o IRDR julgará também os casos. Isso, em primeiro lugar, isso é uma regra de prevenção. A regra de prevenção diz, pode julgar naquele momento, se já estiver preparado, ou no momento futuro. Mas, para nossa felicidade, eu costumo dizer, esse parágrafo 1 tem sido considerado como inconstitucional. No meu tribunal, o próprio órgão especial já declarou a inconstitucionalidade. E por dois motivos. Porque no processo legislativo, ele não foi aprovado na primeira versão, nem do Senado, nem da Câmara. Então, ali foi uma inovação que não seguiu, portanto, o trâmite constitucional, e aí já teríamos uma inconstitucionalidade formal, e eu, Cássio Scarpinelli, vários autores também entendem que há inconstitucionalidade material, porque não, a Constituição da República estabelece como competência privativa dos tribunais a definição da competência interna dos seus órgãos. Então, o CPC também não poderia ir por aí. E eu digo para a felicidade, por quê? Porque isso seria o maior tiro no pé. Porque imaginem um IRDR que foi suscitado com base em 10 casos complexos. Aí está lá o plenário, ou órgão especial, ou mesmo a sessão, que vai começar a decidir casos concretos. E aí começa a inviabilizar esses órgãos. Tem plenário que são 27, tem órgão especial que é composto de uma quantidade muito grande. Então acaba, digamos, entupindo ainda mais esses órgãos que já estão com dificuldade de julgar, muitas vezes, as suas competências. Então, são duas coisas diferentes. E aí eu volto ao incidente de arguição de inconstitucionalidade. Quando o órgão especial ou plenário fixa a tese, é constitucional ou não é constitucional, quem é que julga depois o caso concreto? É o órgão fracionário que suscitou. Não tem o menor sentido levar tudo isso para o plenário ou para o órgão especial. E isso ocasionaria uma má vontade ainda maior do plenário ou do órgão especial para admitir esses incidentes. Eu
vou aqui, eu acho que o meu tempo já está bem adiantado, eu vou tentar correr um pouquinho mais. Eu digo que, obviamente, isso se reflete, antes de mais nada, em termos de gestão processual, né? E não só gestão processual, como questão cultural. E aí é um problema seríssimo. Quando veio o IRDR, eu aqui vou fazer uma inconfidência, mas sem citar o nome, um colega desembargador falou: Luiz, eu sei que você participou da comissão de jurídica, compôs a redação final do CPC, eu sou seu amigo, adoro você e tal, mas eu já estou acostumado, eu julgo esses caras, tem lá o pessoal que faz só esse troço tipo de coisa, meio ficar carimbando, agora, antigamente era xerocando, agora é apenas imprimindo, muda o nome, muda não sei o quê, papapá. Que eu acho que não é só isso. Quando se faz muito assim, acaba se cometendo erros, né? Então, esse negócio aí é meio complicado, eu não vou aplicar, não. Me desculpe, eu já mandei cortar do dicionário lá do meu gabinete. Eu falei, puxa, caramba, como é que pode? Já dá um desânimo inicial, né? Mas, demos sorte, e esse mesmo colega, meses depois, levou um IRDR, acolhendo, aceitando, etc. Então, as coisas mudam. Mas é uma dificuldade cultural. Veja o impacto inicial. A pessoa fala, não vou fazer isso aqui nunca. E, embora esse colega tenha revisto, a gente sabe que há uma dificuldade. E há uma dificuldade, não sei se acompanharam essa última pesquisa que acabou de sair, o número dos magistrados que, digamos, os magistrados que não gostaram, ou que são, de certo modo, contra esse sistema de jurisprudência vinculante, precedentes qualificados, etc., é de 50%. Simplesmente a metade. Obviamente, isso cria uma dificuldade. E eu aqui também sou muito sincero, porque eu sou meio professor, meio magistrado. Então, essa simbiose aqui. O que acontece? Para o sistema funcionar, as pessoas têm que mudar. Porque qual é uma dificuldade, e aí eu digo também cultural, dos tribunais? Os tribunais se acostumaram a julgar. Viraram, às vezes, máquinas, né? E a máquina, às vezes, não tem muita sensibilidade, né? E também ela não compreende, às vezes, que mais importante do que ela ficar rodando o tempo todo é, às vezes, parar, pensar, usar a inteligência, né? Resolver, uniformizar, porque uniformizando, ela que vai ficar, ao invés de ficar recebendo todo dia 10 processos sobre aquilo, ela vai acabar. Então, ela vai gastar um pouquinho de tempo agora para uniformizar. Essa é uma dificuldade histórica. Nós tínhamos antes o incidente de uniformização de jurisprudência, que tinha também essa dificuldade cultural. E agora, eu vou trazer rapidamente alguns números. A gente tem, eu acho que, progredido, mas tem que avançar mais. Eu estou falando aqui do juízo, porque eu gosto, antes de mais nada, digamos, da autocrítica enquanto instituição. Mas não somos só nós, não são só os juízes. As partes, às vezes, também. Então, eu quero resolver o meu caso. É claro que um contribuinte individual, uma parte isolada, pode pensar assim. Mas por isso a importância aqui do tema. Uma instituição, uma questão de direito tributário, que envolve, por exemplo, no Rio de Janeiro, uma procuradoria do Estado, do porte que tenha do Rio de Janeiro, São Paulo, não pode, na minha opinião, pensar desse modo, né? A favor ou contra, tem que se buscar isso, porque senão nós vamos ter aí o custo do processo realmente pesando em todos os aspectos, a sociedade, o poder judiciário, etc. e tal. Então, isso é uma mudança cultural. E aí a gente, é claro, dá um pouquinho de trabalho. Eu, por exemplo, e às vezes são questões pessoais. Contando aqui só para a gente descontrair um pouquinho, né? Porque o melhor é bater papo, né? É conversar. Eu recebi um caso interessantíssimo há uma semana, 10 dias atrás.
é o caso que discute, porque eu gosto dessas coisas assim, eu trouxe de gente mais nova. Devem estar acompanhando que a Secretaria Nacional do Consumidor estabeleceu uma orientação no sentido de não permitir, e aplicou já sanções até, em relação à diferenciação de preço em razão de gênero. Então, é aquele negócio de festa que a mulher não paga, ou paga pouquinho, o homem paga mais, etc. E tal. E essa questão, um dos casos que talvez esteja primeiro chegando no tribunal, chegou lá para mim. Eu falei, no início o pessoal do gabinete ficou preocupado, troço aqui, isso aqui, tal, como é que faz? Tal. Eu falei, que troço interessante. É uma discussão, né, da nossa sociedade. Pode, não pode, quebra a isonomia, ou não quebra. Aí eu falei assim, será que só no Brasil nós estamos discutindo isso? Aí eu fiz uma pesquisa e descobri que em vários lugares, no mundo todo, está se discutindo isso, que eu pensei que era até, será que é só do Brasil, baile e tal? No mundo todo, e com decisões diferentes. Aí eu falei, que bacana, vamos julgar isso e tal. Aí eu falei, mas eu vou julgar isso na turma? A minha turma, 3 desembargadores vão julgar e decidir isso? Porque eu até perguntei, mas tem outros casos? Tem, claro, isso daí, baile com preço diferente, tem tudo que é lugar, tem outras coisas também que, com preço diferente, etc. e tal. Mas não tem muitos. Então, talvez ficou até aquela discussão, a questão repetitiva ou não é. Mas eu falei, mas pelo menos tem repercussão geral. Tão geral que está sendo discutido no mundo todo. Né? Então, eu falei, não vou, eu estava doido para ser o relator, preparar um voto, etc. Eu falei, não, mas o mais importante aqui é o tribunal definir isso. Porque pelo menos a gente discute no âmbito do tribunal, vai subir mais rapidamente, se for o caso, para o STJ, ou para o Supremo, etc. Então, é uma mudança, né? Que a gente tem que parar e pensar, não, esse caso aqui, o melhor é já estabelecer uma coisa mais geral para a gente chegar a uma segurança jurídica. Obviamente, o âmbito de aplicação também do precedente, importante para o tributário, mas envolve até na parte penal, relacionada também ao direito tributário e em outras áreas. Né? Nós temos ali as fases, eu vou pular um pouquinho dessas questões mais acadêmicas. Existe, claro, aquela discussão em que momento, por exemplo, no IRDR se pode suscitar, se precisa ter um processo no tribunal. Eu claramente já disse, a ideia da comissão não era essa, a ideia da comissão aqui, trazer para o primeiro e para o segundo grau. Não há nenhuma norma expressa dizendo que precisa causa no tribunal. Né? Humberto Teodoro acabou de escrever um artigo, até me citando, tal, bastante, mas também nessa mesma direção. E não tem nada a ver com a finalidade do Instituto. Né? Mas é uma discussão que não corresponde, portanto, à ideia do legislador, porque o legislador enfrentou essa questão exatamente antes da aprovação do CPC. Isso reflete uma discussão doutrinária que eu digo que tem importância para que possa ter um alcance maior. Porque, de tudo que eu estou falando, o sistema de precedente precisa ser fortalecido. Então, essa mudança cultural é de provocar, eu vou falar no final, as partes provocarem, o tribunal está aberto e também provocar. Né? Então, nos juizados especiais a mesma coisa, que não podem ficar à parte disso. Eu tenho algumas ideias, mas em razão do tema, ou eventualmente nos debates, a gente pode falar. Então, eu vou passar um pouco diretamente. A questão da publicidade, obviamente, é importante, como eu já mencionei. E, especialmente, quando a gente fala em publicidade, porque se fala assim, publicidade externa e interna. A publicidade, que também eu considero muito importante, que às vezes é subestimada, é a intimação dos interessados. Por quê? Porque esse comando existe especialmente para os recursos repetitivos e não existe de modo expresso no IRDR, mas ele deve ser aplicado em razão do sistema. Por quê? Quando um tribunal admite um IRDR,
ele, antes de mais nada, tem que comunicar aos órgãos judiciais da sua área. Para quê? Para que eles possam identificar os processos que dependem da resolução daquela questão, para que as partes fiquem sabendo e possam acompanhar esse processo. Isso é importante, porque às vezes é uma parte com uma debilidade maior, não tem a força. Então, os advogados de ambos os lados podem e devem aí, talvez, se reunir, se juntar para a questão. Eu sempre digo, o judiciário decide melhor quando há uma boa defesa de ambos os lados. Quando não é boa, ele pode cometer um equívoco exatamente porque não recebeu, digamos, os elementos, a argumentação que seria importante que chegasse. E até para fins da suspensão também, porque, obviamente, se os processos vão ter que ser suspensos, o órgão judicial precisa ser comunicado e as partes têm que fiscalizar isso, senão vai ter um processo indevidamente suspenso, quando não era o caso, né? Ou um processo também que não foi suspenso quando deveria ter sido. Então, aqui a questão do objeto, da questão jurídica, que é importante que tenha clareza na sua definição, na sua fixação. A questão da suspensão dos processos, a título apenas de reflexão, é claro que é uma coisa que não é absoluta, né? Eu costumo dizer assim, porque inicialmente, e atribuíram até a mim, uma vez eu vi num livro dizendo assim, não, para Aloysio Mendes a suspensão é cogente, deve ocorrer sempre, etc. Eu falei, eu nunca falei isso. Eu falei que é a regra pelo sistema, mas, obviamente, o que pode acontecer? Dois pedidos. Um depende dessa questão controversa, o outro não. E esse outro precisa de prova. O processo pode ficar suspenso em relação a essa primeira questão e até andar em relação ao outro pedido, né? A controvérsia pode ser, de certo modo, isolada, numa região, em algumas varas. E aí o tribunal fala, eu vou suspender tudo? Não. Aqui é melhor uniformizar, mas não preciso suspender, até porque a maioria já está no entendimento que, em princípio, é o entendimento do tribunal. Então, há várias questões em torno da suspensão, e por isso que eu digo, o sistema de precedentes é uma nova realidade do nosso sistema, que a gente tem que discutir, debater, levar para os bancos universitários, porque é uma nova realidade. Comunicação dos interessados, cessação da suspensão, procedimento de julgamento, que é mais complexo, aplicação depois da tese também tem uma série de nuances, né? E eu também acentuo a questão da solução consensual. Chegaram a me perguntar, mas se os processos estão suspensos, pode ter acordo? Pode, claro. Estão suspensos, como regra. Pode haver, claro, o texto legal é muito expresso, pedir tutela, né, provisória, isso daí não está suspenso para esse fim, e também para fim de acordo, embora não tenha regra expressa. Porque se o direito é disponível, obviamente podem fazer. É claro que na questão tributária tem algumas dificuldades. Em que sentido? Se há alguma autorização, do ponto de vista da respectiva procuradoria. Mas uma hipótese que eu levanto já houve um RDR local, TJ já afirmou. Depende ainda de recurso especial. Mas com base nessa decisão do TJ, já não se pode estabelecer, talvez, alguma negociação, alguma solução consensual, porque a própria Procuradoria já tem uma base, já tem ali uma tese firmada que deu, em parte, razão. Então, ali, talvez sim, porque aí isso pode ser bom para os cofres estaduais, pode ser bom para as partes. Isso precisa ser estimulado. E também tem de balanço final, eu só coloco assim, eu fiz uma análise do número de recursos repetitivos
e de IRDRs. E cheguei à conclusão que o IRDR está andando praticamente no mesmo ritmo. Então, digamos, o balanço que a gente pode fazer é de que tem tido um bom resultado. Pode ser melhor, mas já teve um resultado compatível com a utilização dos recursos repetitivos. Os números são semelhantes. Então, aquilo que se apontou, o que antes era só lá em cima, desceu para o primeiro e para o segundo grau, na prática está acontecendo. Tá? É o que demonstram os números. E aí eu chego a algumas conclusões apenas, a necessidade de maior iniciativa em relação à uniformização pelos legitimados. Um dado da área federal aqui para... A Defensoria Pública, por exemplo, ficou lá atrás, no âmbito federal, dentre os legitimados. Acho que o próprio Código prestigiou a Defensoria Pública. Né? Então, digamos, eu acho que é um chamamento a todos. Por quê? Porque, embora o resultado numérico seja bom, eu volto a dizer, há uma série de questões que ainda não são suscitadas e podem ser suscitadas. Então, é uma mudança de cultura. Especialização no Poder Judiciário. O Judiciário, para enfrentar essas questões, precisa se especializar. Porque, para facilitar a uniformização, a primeira coisa. Por que eu digo isso? Se você tem um tribunal sem especialização nenhuma, o meu tribunal era assim, até 2005. Como é que você uniformiza? É muito mais difícil. Você só pode uniformizar onde? No pleno ou no órgão especial. Na época nem tinha órgão especial, então era só no pleno. Aí imagina todas as causas dependendo do pleno. Né? Então, eu digo isso até aqui com todo respeito, até ao Superior Tribunal de Justiça, em termos de reflexão. E aí, direito comparado. O Bundesgerichtshof, não é um palavrão, é o STJ da Alemanha. O STJ da Alemanha, ele, em primeiro lugar, tem 128 membros. A população da Alemanha é menos do que a metade, bem menor que a brasileira, menos da metade da população brasileira. E o número de processos lá nem se fala, é bem menor. E o STJ deles tem uma competência muito menor. Não julga previdenciário, não julga causa administrativa, não julga nem causa tributária. Só que eles têm 28 órgãos fracionários, mas que, na verdade, cada um tem uma competência. Então, o que acontece? Matéria tal só é julgada por aquela que eles chamam de Senado, que é a turma. Então, essa especialização facilita a uniformização. Depois não tem embargos de divergência, essas coisas todas. Só quando a matéria é comum. Né? 2, concentração. Eu estou falando do STJ, mas isso é para todos os tribunais. Né? O meu tribunal mesmo pode pensar nisso, porque nós temos, por exemplo, 4 turmas administrativas. A gente poderia dividir a matéria. Concentração é aprofundamento do conhecimento, celeridade nos julgamentos, porque a gente conhece melhor, julga mais rápido, julga menos matérias, menos coisa para estudar. Órgãos judiciais devem buscar a uniformização, que eu já falei. Tribunais devem priorizar a resolução das questões pendentes de uniformização. E aqui eu estou falando dos tribunais em geral, mas, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal tem esse problema. Muito mais do que o STJ. O STJ tem julgado os repetitivos numa média de 8 meses. O Supremo Tribunal Federal tem um acervo de repercussão geral para colocar em dia que levaria mais ou menos em torno de 12 anos. É claro que tem os seus problemas, porque teve muito processo criminal lá, etc., mas tem que se pensar alguma coisa. O próprio ministro Barroso tem falado, nós temos que admitir menos, temos que admitir o que tem condição de julgar. A gente tem que fazer alguma coisa para priorizar, porque também, senão, a sociedade fica em compasso de espera. Mas já 12 anos para resolver a sua questão. Então, isso é uma questão muito séria e importante. Questões e teses definidas, julgadas com precisão, né? Aí é a questão de, não, vamos aqui separar cada questão para não ficar
a tese nebulosa. Isso é os tribunais, alguns têm se preocupado muito com isso. E órgãos judiciais e partes devem observar os pronunciamentos vinculativos, isso é óbvio também, né? Não obstante que tenhamos também que aprender um pouco mais sobre as técnicas e possibilidade de revisão, que também só pode vincular aquilo que foi debatido e decidido, né? Então, isso não significa engessar questões que ainda não foram debatidas e decididas. Muito obrigado. Eu queria parabenizar o professor Aloysio pela excelente palestra. Com raríssimas vezes, eu falo isso assim de coração, eu vi alguém conciliar um aprofundamento acadêmico com questões práticas dessa forma. Então, assim, eu vejo até pelas suas palavras que talvez a Procuradoria-Geral do Estado aqui do Rio de Janeiro, na dívida ativa, esteja realmente indo por um caminho adequado, porque a gente está realmente olhando para essas novas questões dos precedentes, tentando uniformizar a nossa atuação. A gente tenta até ter um bom relacionamento com a Secretaria de Fazenda para que a gente possa compartilhar, que eles são a primeira ponta do sistema tributário estadual, e a gente que vê os reflexos do poder aqui judiciário no final. Então, muitas vezes, algumas teses que os fiscais acreditam, não vale a pena investir, porque já foram definidas por esse novo sistema de precedentes. Então, a gente vem pensando nisso, e isso dá um certo orgulho de ouvir de um desembargador federal do nível de Vossa Excelência que a gente está nesse caminho adequado. Então, feita essa breve consideração, eu vou passar agora a palavra ao nosso debatedor, o doutor Guilherme Socal, que, além de um grandíssimo amigo, uma qualidade inestimável nesse rapaz, é procurador do Estado do Rio de Janeiro, ex-assessor do Luiz Fux no Supremo Tribunal Federal e mestre em Direito pela UERJ. Guilherme. Obrigado. Obrigado, Hugo. Cumprimento o Pepe, agradeço muito pelo convite, Pepe, muito gentil da sua parte. Cumprimento o professor Aloysio, professor titular da UERJ, é um peso falar depois do senhor. E cumprimento o Hugo, que, além de meu amigo, é meu chefe, presidente da mesa, preside a mesa e uma parte substancial da minha vida. Espero que ele continue sendo gentil, como sempre foi. Meu papel aqui, professor Aloysio, depois que o senhor fez esse excelente panorama teórico, é pontuar, humildemente, como debatedor, 4 pontos que eu acho que me angustiam na aplicação dos precedentes no processo tributário e que eu queria algumas palavras de conforto, de quem quiser me dar algum conforto. O primeiro ponto é sobre uma percepção que eu tenho da doutrina, que continua vinculando, ou associando, melhor, a força vinculante dos precedentes ao cabimento de reclamação. E, assim, até onde eu sei, dos Estados Unidos não funciona assim. O fato de haver um pronunciamento vinculante, um parâmetro decisório que tem que ser observado pelos juízes em primeiro grau, não tem nada a ver com acesso direto, imediato ao órgão que fixou esse parâmetro. Então, do ponto de vista teórico, eu acho que são coisas absolutamente distintas. Haver vinculação quanto ao que foi dito num pronunciamento judicial e esse pronunciamento gerar ou não um caminho direto, imediato ao órgão que proferiu esse pronunciamento. Eu digo isso não só porque isso é uma indagação teórica, mas é também um problema prático, porque se a gente olhar o CPC, depois que ele foi editado, ele sofreu a reforma pela Lei 13.256. E essa lei restringiu o cabimento da reclamação, no artigo 988, parágrafo 5º, inciso 2, quando fundada essa reclamação em precedente de recursos repetitivos. Ele reduziu, para dizer que só cabe quando houver esgotamento das instâncias ordinárias. Perfeito, isso é o que está na lei. E o STJ deu um passo seguinte, ao dizer, 2007 e agora 2017 e 2018, pela primeira e pela segunda sessão, que essa reclamação do 988, parágrafo 5º, inciso 2, fundado em precedente vinculante, só cabe quando houver identidade de parte. Quer dizer, a gente estava olhando para aquela reclamação, para quem ainda associava ela ao efeito vinculante, como instrumento de preservação de uma tese.
e vem o STJ e diz que essa reclamação só cabe quando houver identidade de parte no processo em que foi proferida a decisão, o precedente e o caso concreto. Então, realmente eu acho que é algo para a gente repensar, uma primeira angústia que eu queria compartilhar. A segunda angústia, que envolve, associada a esse tema dos precedentes, é um labirinto em que o jurisdicionado se vê para invocar a distinção do seu caso diante do caso paradigma. É um verdadeiro labirinto. E eu quero focar, associando ao tema desse ciclo de palestras organizado pelo PEP, em alguns problemas específicos do processo judicial tributário no momento processual do juízo provisório de admissibilidade dos tribunais. Quer dizer, a terceira vice-presidência aqui para a nossa realidade estadual. A terceira vice-presidência exerce aquele juízo provisório de admissibilidade de RESP e RE. Perfeito. Vamos imaginar, então, por um exemplo, mas um exemplo que só reflete a minha agonia, que um sócio numa execução fiscal faça um RESP invocando que ele é parte ilegítima, que há prescrição quanto ao redirecionamento da execução fiscal contra ele, e questionando alguma aplicação de direito material da Lei Candir em ICMS. Então, 3 alegações no RESP. E vamos imaginar que o STJ, bom, as 2 primeiras afetadas a repetitivo, hoje. Vamos imaginar, para o bem do meu exemplo, que o STJ julgou essas teses. Poderia ter julgado, a nossa vida seria muito mais feliz se ele já tivesse julgado. Ele não julgou, mas vamos imaginar que ele julgou. Perfeito. Vai lá a terceira vice-presidência e nega seguimento a esse RESP quanto às 2 teses e inadmite o RESP quanto à terceira alegação de violação à Lei Candir. O que o jurisdicionado faz? Uma decisão da terceira vice que nega seguimento a alegações em RESP e, por outro lado, a decisão também inadmite aquele RESP quanto a fundamentos tradicionais de admissibilidade, por exemplo, matéria fática ou lei local. Então, a minha provocação é essa. Nós, jurisdicionados, estamos em um labirinto, porque precisamos demonstrar que o nosso caso não se enquadra num paradigma e, muitas vezes, o instrumento para demonstrar que o nosso caso não se enquadra no paradigma é nebuloso. Por que eu digo que é nebuloso? Porque, nesse caso, o CPC até trouxe 2 regras que nos auxiliam ao dizer que, por um lado, a invocação de erro no enquadramento gera agravo interno, e, por outro lado, a inadmissão errada na terceira vice gera agravo em RESP. Perfeito, está lá, são 2 regras no artigo 1030, parágrafos 1º e 2º. Mas essas regras são muito fáceis de serem aplicadas quando só há uma alegação no RESP. Mas quando há mais de uma alegação de um RESP, de um recurso especial, o caso começa a ficar perigoso, começa a ficar nebuloso. Então a pergunta é, o que fazer? Eu já me antecipo a dizer que eu acho que o mais seguro a ser feito nesses casos é interpor os 2, imediatamente os 2, porque com isso se evitam riscos, são evitados riscos. Essa é uma linha que o Supremo tem feito, exigindo a interposição dos 2. O professor Alexandre Freire, da PUC de São Paulo, né, doutor pela PUC de São Paulo, veio aqui, nos deu uma excelente palestra e nos sinalizou que o Supremo tem exigido isso, essa interposição simultânea do agravo interno para discussão quanto ao capítulo do enquadramento e do agravo em RESP, ou RE, conforme o caso, para o capítulo de inadmissão, e há também uma linha adotada pelo enunciado 77 do CJF, de interposição simultânea. Não sei se o código está em vigor há quase 4 anos, 3 anos. Não sei se os senhores têm feito isso ou não sei como vocês têm lidado com isso na prática. Quem não fez isso, essa interposição simultânea, eu queria dar só uma palavra de solidariedade. Eu sei que solidariedade não ressuscita prazo, nem afasta a preclusão, mas é um sentimento humanitário que me cabe fazer aqui. Por quê? Porque há um vetor que eu acho que essa orientação formal ignora, que é o vetor dos capítulos da decisão, capítulos da sentença. E o vetor da voluntariedade. São dois fatores que a gente não pode desconsiderar. E se nós olharmos para o RESP, para o acórdão que gerou a apelação nesses casos, o que impede o recorrente de só se insurgir contra a alegação de direito material, a Lei Candir? Por que ele tem que necessariamente também manter a insurgência contra a prescrição ou contra a ilegitimidade? A meu ver, nada.
A meu ver, nada. Então, acho que nesses casos, uma aplicação correta da voluntariedade e da teoria dos capítulos da sentença tem que olhar através da decisão da terceira vice para mirar no acórdão e não na decisão da terceira vice. Porque conforme sejam autônomos ou não os capítulos do acórdão, a meu ver, é também autônoma a recorribilidade do agravo interno ao agravo em respe. O que eu estou dizendo é, você pode recorrer só por uma via ou só por outra. Não há um ônus de impugnar todos os fundamentos que mantinham a decisão da terceira vice, se forem autônomos os capítulos do acórdão. Então, não sei se essa palavra de solidariedade conforta alguém, mas é um ponto que eu queria destacar. Um segundo ponto, quer dizer, um terceiro, primeiro da reclamação, o segundo do labirinto do distinguishing nessas decisões da terceira vice-presidência. Um terceiro ponto, o professor Aloysio já mencionou. Eu vim aqui todo feliz, me preparando para ser debatedor. O professor Aloysio, claro, muito brilhante, já mencionou, que é esses problemas que o nosso sistema enfrenta de romper com uma cultura de que os juízes e operadores, não só juízes, não estão acostumados com um sistema de precedente, não estão acostumados. O professor Luiz já mencionou, eu tinha reservado esse dado, são, na verdade, 51,5% e 56,5% de juízes e desembargadores que acham que estar submetido a um precedente vinculante ofende a sua independência. Sim, a média de mais de 50%, inclusive. E uma pergunta subsequente nessa pesquisa da MB foi se eles achavam que deveriam ou não julgar conforme precedente vinculante, e mais de 50% também disseram que acham que não. Então, isso é um desafio para qualquer sistema de precedente, e a gente precisa olhar para esse desafio. Isso, eu realmente não vou demorar muito, não é minha intenção demorar muito, o Pepe me deu um tempo delimitado, eu sou obediente, apesar do sorriso irônico do meu chefe, eu sou obediente. Esse é um primeiro problema que eu queria destacar, que é um problema, assim, por assim dizer, vem de baixo num sistema de precedentes. Problema que vem de baixo. Mas há também um problema que vem de cima e que não é simples, que é o seguinte, e a pretexto de falar sobre ele, eu vou fazer um desabafo e uma propaganda. O STJ, o professor Aloysio também já mencionou, o STJ proferiu em outubro de 2018 um acórdão complexo sobre prescrição intercorrente na execução fiscal, um acórdão realmente complexo. Eu não vou entrar a fundo no conteúdo desse acórdão para não cansar ninguém, porque realmente é difícil, mas eu vou, e aí o ponto é a propaganda, dizer que em março seguinte, né, dia 19 de março do mês que vem, vai ter um outro evento, um congresso organizado também pelo Pepe, pelo André Alonso e pelo Daniel Ávila, e eu vou fazer uma palestra só sobre esse tema, então, se alguém tiver interesse, eu estou fazendo quase como se fosse um trailer, né, do que eu vou falar depois. E é um trailer, acho que talvez o pior trailer que vocês tenham visto, porque é um trailer em forma de desabafo. Porque vejam, e nunca vi um trailer fazer sucesso como desabafo. Vejam, senhores, é muito importante identificar, quando um precedente é proferido, qual é o norte que ele fixou. Qual é a razão generalizável que seja necessária e suficiente para amparar a conclusão. Qual é a ratio decidente. É muito importante que um sistema de precedente funcione com essa base operacional, sendo possível identificar o norte, a ratio decidente de um acórdão. É muito importante. Perfeito. Vamos, com base nisso, olhar para esse acórdão do STJ na prescrição intercorrente na execução fiscal, RESP 1340553. Vamos olhar. É um acórdão, senhores, que tem 175 páginas. Eu não sou preguiçoso, eu não sou um homem preguiçoso, mas esse é um primeiro fator. 175 páginas. O número de páginas não é, por si só, um problema. Mas o número de páginas passa a ser um problema quando ele reflete um método de trabalho. Reflete o método de trabalho. Nesse acórdão, há o voto do relator e 3 votos vencidos. Então, se alguém quiser identificar a ratio decidente desse acórdão, ele precisa, em primeiro lugar, esse alguém, olhar para o voto do relator e comparar com aquilo que está no voto vencido, para identificar que o que está no voto vencido, ao contrário do censo, não foi assim tão, não vingou. Perfeito, esse é um primeiro passo para identificar a ratio nesse acórdão. Problema, nem tudo que está nos votos vencidos foi contrariado pelo voto da maioria. Há trechos, inclusive, que não são nem contrariados nem afirmados. E a gente não... É uma primeira dificuldade de saber tudo que está ali eu não posso seguir ou não. Primeiro ponto. Além disso,
há um voto concorrente do ministro Og Fernandes, relator é o Mauro Campbell, e há o voto do ministro Og Fernandes. Então há mais um desafio. Além de comparar os votos vencidos, é preciso olhar para os votos concorrentes e ver o que há em comum entre os votos concorrentes. Perfeito. Mas não para aí. Porque o voto do relator não é um voto. São 3 votos. Há 3 versões do voto do relator nesse acórdão, porque ele votou, retificou o voto uma vez, fez um aditamento, conforme caminhavam os debates, os pedidos de vista dos ministros, retificou o seu voto com aditamento e depois fez isso mais uma vez. E não consolidou em um texto único, melhor dizendo, não há apenas um voto dele no acórdão, há 3 versões. 3 versões. Isso não pode dar certo. A gente tem que comparar 3 versões do voto do relator para saber o que ele desdisse, o que ele não desdisse, o que vingou do começo para o final, comparar isso com os votos vencidos e comparar isso com os votos concorrentes. É um sistema que, se eu puder usar uma imagem, é como se alguém tivesse a brilhante ideia de substituir aqueles sinais luminosos no aeroporto pela árvore de Natal Lagoa, com vários feixes, um apontando para cada um dos lados. Então, é muito difícil construir um sistema de precedentes que tenha que lidar com esses problemas, repito, que vêm de baixo, culturais, lidar com esses problemas que vêm de cima na identificação de um norte. E eu não sou pessimista, eu acredito no poder de transformação do direito, mas acho que a gente não pode ignorar esses muitos problemas que o sistema de precedentes também vai se deparar. Eu agradeço muito ao convite que o Pepe me fez para ficar como debatedor, acho que é um evento rico, o ciclo de palestras foi muito rico, ele inteiro. Eu, mais uma vez, cumprimento o professor Aloysio, que foi brilhante, e eu espero que ele, se quiser, claro, puder fazer algum comentário sobre o que eu disse, eu vou ficar muito honrado, mesmo que seja só para dizer que eu só falei bobagem. Muito obrigado a todos, boa tarde. Vamos lá. Antes de mais nada, quero dizer que me sinto honrado aqui também com as observações do Dr. Guilherme Sokal. E, digamos, em linhas gerais, eu concordo com elas, né? Em primeiro lugar, em relação à questão que realmente uma parte da doutrina apontou, querendo estabelecer, digamos, uma vinculação de que não obstante o texto do artigo 927, só haveria, de fato, efeito vinculativo se pudesse ser impugnado através da reclamação. Não me parece justificável, porque ainda que se tenha estabelecido, quer dizer, uma reclamação, obviamente, ela, desde o início, já poderia ser impugnada, eventualmente, através de outros mecanismos, e isso só se fortaleceu ainda com a própria modificação do artigo 988, que foi ditada também por uma questão um pouco de, digamos, quase estado de necessidade, segundo os ministros do Superior Tribunal de Justiça, em especial, que tiveram muito envolvidos com essa modificação, e aí é uma discussão um pouco de estrutura, claro, que está presente no dia a dia. Quer dizer, o STJ tem uma preocupação louvável no sentido de não crescer como o Tribunal Superior da Itália, a Corte de Cassação italiana, que se tornou num tribunal muito grande, que acaba tendo, conte que me confirme ou não, dificuldade muito grande de uniformizar. E, por outro lado, ele tem, digamos, uma estrutura, de certo modo, pequena para uma realidade, em termos processuais e de tamanho, de população que o Brasil tem. E ainda essa possibilidade, na verdade, essa bipartição de especialização em apenas 3 áreas, o que também acaba dificultando um pouco. Então, o STJ vem adotando, não é só nisso, uma certa política de delegação. Isso a gente vê em vários... começou, de certo modo, pela questão já de colocar no âmbito do tribunal, da vice-presidência, com recurso para o próprio tribunal,
e, de certo modo, aqui se quis também restringir a reclamação, porque senão o STJ teria uma quantidade muito maior. Então, o remédio, que às vezes se chama o recurso ou meio de impugnação, não dita, digamos, ou não afasta, obviamente, a natureza do efeito vinculativo. Então, isso acho que concordamos integralmente, e me parece que essa posição é que vem, digamos, se firmando. Segundo problema é a questão do labirinto, realmente, que, de certo modo, isso nos atinge também. Eu recebo uma quantidade razoável de processos também que voltam da vice-presidência, primeiro que às vezes não tem nenhuma relação com sequer a tese que teria sido firmada. Segundo lugar, que a gente já tinha esposado exatamente o entendimento vitorioso. Então, eu não sei o que a gente vai reconsiderar. Mas, obviamente, há situações complexas, até sob o ponto de vista dessa bifurcação de instrumentos, e me parece que, pelo menos momentaneamente, a interposição simultânea, pelo menos para a parte, isso eu sempre digo, né, acho que a parte, não, principalmente os advogados, não devem arriscar os interesses, e aí, pelo menos enquanto não há uma definição, porque a partir do momento se houver uma sinalização mais clara do que deve ser feito pelo Supremo e pelo STJ, e que ambas sejam na mesma direção, aí já é o caso de se seguir, porque não há necessidade, digamos, de se multiplicar os instrumentos de impugnação. E a questão da estatística, eu já falei sobre isso, mas acho que também a gente tem que ser um pouco compreensivo nesse aspecto, porque às vezes a gente acha que vai mudar tudo de um dia para o outro, e não é assim. E eu que agora, né, Conte, a gente tem um pouquinho, uns 2 ou 3 anos a mais do que eles, então, ou menos, mas o que acontece? Tem coisas que vão mudando com o tempo, né? Eu me lembro que, eu não sou de insistir, mas tem coisas que lá no início eu achava que eram de um jeito, fui vencido, e depois a coisa acaba se alterando e tal. E essas mudanças mais profundas, elas acabam tendo essa dificuldade momentânea. Eu até ousei e me arrisquei, digamos assim, porque eu dei palestra sobre o novo CPC em todos os estados do Brasil, com exceção do Amapá e de Roraima. Então, o que acontece? E eu falei em tudo que é tipo de evento, mas falei muito para os juízes também, porque os juízes já estavam assim, um pouco resistentes ao CPC. Então, preferiam pelo menos que um juiz, um magistrado falassem para eles. Mas eu ainda chegava lá defendendo, digamos, na maior parte, o código, e coisas assim, até como a questão do prazo em dias úteis, por exemplo, essas férias, de certo modo, recesso do dia 20 ao dia 20, que eu até colocava, isso daí vai ser bom, os juízes vão poder botar em dia as suas varas, proferir muitas sentenças sem audiência, etc. e tal, mas nem todos os colegas compreendiam. Então, isso nós vamos continuar dando as nossas palestras, mas eu costumava apelar, pelo menos, para os magistrados, dizendo o seguinte, olha, a coisa que talvez mais irrite, pelo menos o juiz comprometido com as suas decisões e tal, é ter uma decisão sua que não é cumprida, né? Obviamente, se a parte, né, eu até brincava, às vezes, o dono do botequim está vendo que o juiz não está cumprindo, porque na visão dele ele fala isso, não, o juiz não está cumprindo a decisão do Supremo, por que eu vou cumprir a decisão dele? Então, isso significa, digamos, o maior mau exemplo que o juiz pode dar para a sociedade, porque ele está dizendo que ordem judicial, decisão judicial, entendimento judicial não precisa ser seguido, né? E então é autofágico, como o Conte está colocando,
E eu procurava mostrar isso. Então, talvez antes o percentual fosse maior, e vamos esperar que a gente consiga ir diminuindo aos poucos, porque eu acho que há uma grande confusão entre independência, que o juiz tem que ter, não tem que se curvar. Eu fui juiz pouco tempo no interior, mas eu fui promotor no interior, e me lembro que a gente tem que aprender realmente a não se curvar ao poder político, econômico, etc. e tal. Isso é independência, né? Outra coisa é um sistema judiciário, que o juiz... e aí eu acho que é um pouco, talvez, até daquele fenômeno que chama de juizite, quer dizer, o juiz acha que a posição dele é que tem que predominar. A gente, quando vai para o tribunal, aprende um pouco mais ainda em trabalhar com colegiado. E aí, Socal, eu chego à última questão, talvez que seja essa dificuldade um pouco. Realmente, trabalhar em colegiado é uma coisa mais complexa, mais difícil. E eu me lembro sempre do professor Zé Carlos também, que costumava, e também do Cândido, que você mencionar capítulos da sentença, etc. A gente sempre pensa nessas coisas. E o Zé Carlos, que foi presidente aqui da 5ª Câmara Civil, ele também sempre lecionava e nos ensinava exatamente que a gente tem que separar, né, tanto os pedidos quanto as causas de pedir, as questões jurídicas, para que os pronunciamentos sejam mais claros. Por essa razão, a gente tem procurado até, por exemplo, na minha turma, a votar, muitas vezes, até as questões, os fundamentos, etc. e tal, para ter um posicionamento mais claro. Mas aí também me parece que, digamos, é um aprendizado desses novos tempos, né, em que a atividade judicial se torna mais complexa, e especialmente mais complexa quando é uma decisão, um pronunciamento concentrado, porque o mesmo problema se reflete na decisão isolada, individual, mas, obviamente, ela assume uma proporção muito mais significativa quando é num julgamento concentrado. Então, isso, na verdade, está refletindo agora o que a gente já tinha, as nossas deficiências, e que precisam ser corrigidas. O próprio legislador apontou isso no Código, e a doutrina também tem apontado, e tem que continuar vigilante em relação a isso, para que as mudanças ocorram. Eu costumo dizer que o Poder Judiciário, eu acho que é um poder, em geral, na média, digamos assim, positivo no Brasil, até pela carreira que se tem aqui, que é uma carreira que não é calcada, digamos, em indicações políticas, etc. e tal. Mas, mesmo assim, reflete um pouco as dificuldades que a gente tem no país, né? Então, nesse sentido, ele tem que, digamos, ser aprimorado, e nós estamos procurando fazer isso internamente, e temos, obviamente, essa função da academia de cobrar e do Poder Judiciário de se aprimorar. Então, acho que é uma mudança cultural e de formação dos magistrados também, que o que acontece? No tribunal a gente também tem essa dificuldade, porque os magistrados chegam pela antiguidade e a formação deles é uma formação mais antiga. Então, que talvez não... A gente pode dizer, com certeza ninguém que esteja hoje num tribunal estudou com base no CPC de 2015. Então, isso a gente, eu acho que tem que reciclar ainda, mas eu sou muito otimista e acho que a gente, aos pouquinhos, vai melhorando. Era isso. Espero ter respondido. Sobrou um tempinho, então a gente pode abrir para algumas perguntas. Você gostaria de dar início a essa série de perguntas, professor Conte? Não irei propriamente formular uma indagação. Os meus desígnios são mais modestos. Sequer irei compartilhar angústias ou fazer propaganda de palestras, etc., etc., enfim. Porque disse que os meus desígnios são mais modestos. Mas gostaria, com a permissão de todos, de fazer 2 registros. O primeiro, nem mesmo no sistema de common law
é unívoca a noção de precedente. Nem mesmo lá. Há quem sustente, em especial no direito norte-americano, que o precedente ele abrange fatos. Outras vozes sustentam que o precedente abrange o direito. E outras tantas entendem que o precedente abrange fatos e direito. Identificar a causa determinante ou a ratio decidente não é empreitada fácil. Porque é preciso separar o que é ratio decidente, o que é obter dictum, enfim. Mas eu diria que é uma empreitada verdadeiramente hercúlea. Mas o ponto eu particularmente entendo que, seja como for, não se pode desprezar, ignorar a similitude de fatos. Precedente, na minha modesta ótica, não pode ignorar a similitude de fatos. E o ponto é relevante, pois é muito comum nos depararmos, no cotidiano forense, com decisões judiciais que se limitam a criticamente a decalcar ementas de julgados. E, pasmem todos, mesmo sob a vigência do novo Código de Processo Civil. Tem lá o dispositivo do artigo 489, que foi uma das maiores inovações, uma legislação mais avançada, posso afiançar, no mundo, sob a motivação jurídica da sentença civil, está lá estampada no artigo 489 do nosso Código, parágrafos, incisos e etc. Mas o juiz se limita a decalcar emendas sem qualquer preocupação com similitude de fatos. O segundo registro que faço é que é necessário valorizar e zelar pela efetividade de um dispositivo do nosso Código que me é muito caro. É aquele que diz justamente que, em caso de alteração da jurisprudência ou do precedente, é necessário que haja motivação jurídica consistente e específica. São os dois registros. Obrigado, professor. Alguém gostaria de elaborar alguma pergunta? Professor. Boa tarde. Bom, parabéns ao professor Luiz pela palestra, ao Guilherme também pelas considerações, ao doutor Conte também. A pergunta que eu faço é o seguinte, me parece que o sistema de precedente no Brasil foi muito pensado numa ideia de exclusividade em relação ao recurso repetitivo ou repercussão geral, ou seja, parte um pouco da lógica de que ou a questão vai ser decidida de forma definitiva no âmbito repetitivo ou de uma repercussão geral. Só que em matéria tributária, são muito comuns que a mesma questão tenha um repetitivo e uma repercussão geral. Para dar um exemplo concreto, conflitos ICMS e ISS. Essa matéria tanto está na lei complementar, logo o STJ que vai decidir um repetitivo, como também a matéria constitucional, já que o conceito de mercadoria, o conceito de serviço, está na Constituição. Então a gente tem muitos casos de direito tributário em que o STJ decide uma questão, só que logo depois o Supremo reconhece a repercussão geral daquela questão. Então a gente fica, como o professor falou, em compasso de espera durante anos, até que se defina a questão de forma definitiva. Eu gostaria de perguntar ao professor Luiz se existe alguma ideia no sentido de se tentar que haja um certo diálogo, vamos dizer assim, entre o repetitivo e a repercussão geral. Ou seja, algum tipo de incidente em que, eventualmente, se a matéria for constitucional, que o STJ não decida aquela questão, porque muitas vezes pode acontecer de o trabalho do STJ na decisão do repetitivo acabar se perdendo, porque a matéria vai ser decidida pelo Supremo logo depois. E a gente tem, assim, muitos exemplos de matéria tributária
em que esse fenômeno, né, da dupla submissão de precedente ocorre. Eu queria saber se há alguma ideia nesse sentido para se evitar um desperdício de trabalho, muitas vezes, do STJ. Agradecendo aqui também pela indagação, em primeiro lugar, quer dizer, o Código estabeleceu, claro, um mecanismo apenas de, como todos sabem, quer dizer, de remessa, de possibilidade, digamos, superior encaminhar para o Supremo e, de certo modo, até de devolver em caso do Supremo não entender que é o que prevalece e tal. E, digamos, desconheço de algum projeto que haja a nível formal para a resolução. Eu tenho a impressão que a gente tem um pouco o problema, que é o problema, de certo modo, da Constituição, que realmente é uma Constituição muito ampla, sob o ponto de vista de alcance das suas normas. E, segundo lugar, correlacionado, de certo modo, também a gente ainda tem a questão das competências no âmbito federal, estadual e municipal, que também acabam trazendo alguma complicação, e até dentro da linha da pergunta, a possibilidade de se discutir também se a questão realmente é local ou se é nacional, na verdade, e aí pode gerar também um problema em termos de retardamento, digamos, da definição da questão jurídica. Agora, acho que esse problema realmente é um problema que tem proporções no Brasil. Agora, sob o ponto de vista, digamos, linkando aqui um pouco com a colocação do Conte e tal, é um problema um pouco geral também, esse da questão, digamos, da definição, de realizarmos julgamentos com um primor de precisão. Claro, eu digo, é um problema nacional, mas não é só nacional, é um problema geral. Essa crítica existe também no âmbito internacional, e muitas vezes se tem até uma dificuldade nos precedentes do exterior exatamente de se definir, e até no common law é muito comum que haja, digamos, o debate em torno da interpretação exatamente do precedente, o alcance deles, porque inclusive há muitas vezes precedentes correlatos, e aí se adota até uma tática, uma discussão também em termos de enquadramento ou de discussão da distinção, da própria superação ou de inexistência do precedente. Então, agora, é uma nova realidade. Eu, como passei um período na Alemanha, eu me lembro bem, e já tem um tempinho, na Alemanha também eles já tinham. Primeiro que eles têm uma possibilidade de efeito vinculativo, que é mais restrito, mas é um país de civil law, que também havia essa previsão em relação às decisões do Bundesverfassungsgericht. E, segundo lugar, já era natural. Me lembro que o estudo na Alemanha, já há alguns anos, ele é muito calcado em cima das decisões proferidas pelas cortes. Então, mesmo onde não há, digamos, esse efeito vinculativo mais amplo, a tendência, houve um fortalecimento muito grande do papel do judiciário no cenário mundial. E aí o que acaba acontecendo? Digamos, a interpretação e a discussão destas decisões passam a ter realmente uma importância grande, e por isso eu digo, na Alemanha, eu me lembro, porque participei lá até com alguns seminários e tal, e me lembro que todos os colegas, nas salas de aula, eu via e tal, o pessoal discutindo já em cima de casos, e não apenas em cima da legislação, então em cima da interpretação já dada pelas cortes, e isso obviamente já existe há muito mais tempo nos países de common law, e eu acho que é a grande tendência que a gente vai ter no Brasil, e isso é bom. Porque o que acontece? Digamos, esse sistema acaba fazendo com que haja um controle maior do judiciário, que tem que haver mesmo, sob o ponto de vista de escolha
e sob o ponto de vista das decisões que são proferidas, né? E isso já está ocorrendo, não é à toa que se acompanha mais as decisões do Supremo, se critica mais e tem que se adotar uma crítica até por parte da academia construtiva para a gente avançar em termos de sistema, né? A solução ali entre matéria constitucional e infraconstitucional, não sei, é de difícil solução, a não ser que digamos, esse aprofundamento que deve haver naturalmente em relação a cada questão e da delimitação. E também, a gente falou aqui um pouco de juízes como se fosse de primeiro grau, mas os próprios tribunais superiores também têm que zelar um pouco mais pelo colegiado, né? E, segundo lugar, também pelas respectivas decisões. Então, se o Supremo tem um entendimento, o STJ, né, faz, mas eu acho que isso daí tem que ter uma harmonia cada vez maior para que, volto a dizer, o Poder Judiciário tem que dar o exemplo para a sociedade que vai observar se verificar que o próprio Poder Judiciário também está dando o exemplo em termos de observância dos pronunciamentos judiciais. Vou passar a palavra aqui rapidinho para o Guilherme. Só fazer uma observação, porque, sem dúvida, identificar a rácio é um problema em qualquer lugar do mundo, sem dúvida. Mas eu acho só que no Brasil a gente podia caminhar, por isso que eu falei método de trabalho, para uma reformulação do modo de redigir a decisão, redação de texto mesmo. Porque uma coisa é interpretar um texto, outra coisa é interpretar 11 textos, outra coisa é interpretar 11 textos que têm duas ou três versões do próprio texto. E para, a partir desse conjunto de textos, extrair um norte, eu acho que isso realmente é um problema e acho que o Brasil poderia caminhar mais quanto a esse método de redação do acórdão mesmo. Assim. Mas, sem dúvida, precedente é um problema em qualquer lugar, identificar a raça é um problema em qualquer lugar. Só para fechar em relação a isso, é claro que há discussões interessantes, qual seria o melhor caminho, né? Por exemplo, há um debate se o órgão colegiado ele deve, por exemplo, adotar um acórdão, né, que não haja, digamos, a identificação, um pouco de autoria individual. Então, há alguns debates interessantes, do ponto de vista também de diminuir aí, digamos, a subjetivação, do ponto de vista do pronunciamento judicial. Então, são decisões também interessantes e que há também uma experiência no direito comparado que a gente deve refletir a respeito. Era isso. Obrigado. Bom, antes de passar para o sorteio, eu gostaria de agradecer a todos que estiveram presentes, aos integrantes da mesa, em especial ao professor Aloysio pela brilhante palestra proferida, e gostaria de entregá-lo o certificado aqui de participação do nosso evento. Esse kitzinho aqui com os livros da Procuradoria. Tá bom. Muito obrigado. Vou passar para o Rafael Pepe, que é o nosso coordenador científico desse evento, para realizar o sorteio dos livros. Obrigado, Hugo. Obrigado, professor Aloysio, meus amigos Guilherme Socal, Dr. Conte, pela presença. Agradeço também ao pessoal do Sejur, que esteve ao nosso lado aí ao longo de todo o ciclo de palestras, na pessoa dos procuradores dos amigos Rodrigo Valadão e Marcelo Brando. Agradeço também a todos vocês, a todos os presentes. O ciclo de palestras foi feito eminentemente para transmitir conhecimento para vocês. Espero que tenha sido tão produtivo para vocês quanto foi para mim ao longo desse tempo.